Juízes, capítulo 9, livro de Juízes, capítulo 9, versículo 50, Juízes, capítulo 9, versículo 50 em diante. O tema que Deus colocou no meu coração nesta noite é a mulher que mudou a história de uma cidade. Repete comigo. A mulher que mudou a história de uma cidade. Novamente. A mulher que mudou a história de uma cidade. Ou melhor dizendo, a atitude que essa mulher tomou mudou a história de uma cidade. Não somente de uma cidade, mas também de sua família. Amém? Juízes capítulo 9, versículo 50. Todos acharam? Capítulo 9, versículo 50 em diante. Vamos nesta noite falar de uma mulher que a Bíblia não cita nome, mas uma mulher que fez parte da história. Todos acharam? 9:50? Que diz assim: então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio de uma cidade, uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam para si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-se o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tomar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos. Amém? A igreja pode tomar um assento, pode glorificar e exaltar esse Deus todo-poderoso. Uma coisa eu sempre falo, irmão, somente de nós acordarmos com fôlego de vida é motivo de glorificar esse Deus. Por quê? Porque quantos desceram a sepultura nos dias de hoje? Quantos estão no leito do CTI respirando através de aparelho? Mas nós estamos aqui nesta noite com saúde, respirando esse ar gostoso que Deus tem nos dado para a honra e glória dele. Amém? Amém. Irmão, antes de nós falarmos desta mulher que mudou a história de uma cidade, não tem como não falar como era a nação de Israel na época dos juízes. Não tem como não falar de Gideão antes de nós falarmos desta mulher. Irmão, todos nós sabemos que na época dos juízes, o povo de Israel viveu um momento caótico de suas vidas. Para quem não sabe, a nação de Israel ficou mais de 200 anos sendo governado por juízes. Nessa época, a nação de Israel, o povo de Israel, quebrou a aliança com o Senhor várias vezes. Mesmo Israel quebrando a aliança com o Senhor, Deus usou várias vezes a sua infinita misericórdia para com o povo. Para os irmãos terem uma noção, nesse período, na época dos juízes, houve guerra entre as próprias tribos. Na época dos juízes, o povo de Israel vivia em total divisão. Na época dos juízes, os hebreus casavam com as cananeias e adotavam os costumes pagãos. Na época dos juízes, uns adoravam a Deus, outros adoravam a Baal. Na época dos juízes, o povo de Israel, a nação de Israel, fazia o que bem queria, fazia o que bem entendia. Se os irmãos observarem no livro dos juízes, existem vários versículos dizendo assim, olha, e os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. Isso é, na época dos juízes, foi uma época obscura para a nação de Israel.
Deus levantou vários juízes para liderar Israel. Deus levantou Eude, Sagá, Baraque, Débora, Gideão, Jefté, Tolá, Jair, Bizã, Elon, Abidão, Sansão. No total foram 12 juízes que liderou a nação de Israel. Mesmo Deus levantando vários juízes para governar a nação de Israel, nenhum deles tiveram capacidade de levar a nação de Israel a adorar somente a um Deus. Todos eles fracassaram nessa parte. Antes de Israel ser governado por juízes, quem governava Israel, quem liderava Israel era Josué. E já no finalzinho da vida de Josué já estava vendo que a nação de Israel estava caminhando para a idolatria. E Josué reúne ali todo o povo, os sacerdotes, os anciões da época, e fala para eles assim: olha, vocês têm ouvido falar o que Deus fez na vida de seus pais lá atrás. Se lembra quando Deus abriu o mar vermelho? Se lembra quando Deus fez tornar-se as águas amargas em doce? Isso é, se lembra o que Deus fez na época dos seus pais? E Josué fala para eles assim: olha, vocês têm visto com seus próprios olhos o que Deus tem feito em nosso meio. Mas agora eu falo uma coisa para vocês: se vocês quiserem servir a outros deuses, vocês servem, porque eu e minha casa vamos servir o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Que criou o céu e a terra. Aleluia, glórias a Deus. E a nação de Israel falou: não, Josué, jamais serviremos a outros deuses. Nós só vamos servir o Deus que criou o céu e a terra. Glória a Deus. Josué morre. E a nação de Israel tropeça nas suas próprias palavras. Cai no pecado da idolatria. Irmão, uma coisa eu sempre falo e sempre vou falar: o maior inimigo da nação de Israel não foi os filisteus, não foi os edomitas, não foi os amalequitas, não! O maior inimigo do povo de Israel foi a desobediência. Foi a desobediência que levou a nação de Israel a cativo. Foi a